Prezados, dando continuidade aqui no nosso projeto do Swift Home 3D. Como vocês podem notar, eu já fiz alguns testes aqui com alguns materiais, porém eu quero fazer eu quero adiantar um processo importante aqui, que são as plantas. As plantas a gente já viu, a gente vem vendo no nosso curso, que um projeto é feito de várias plantas, né? Você tem as plantas de planta baixa, planta de situação, onde você tem a localização do terreno em relação às ruas, pontos de referência, planta de implementação, que é a planta dentro do terreno, as plantas de corte, certo? Corte transversal, corte longitudinal, as fachadas, né? E as plantas de cobertura. Então vamos começar primeiro, a primeira planta aqui, que é a planta de situação, né? Colocar. Só que eu vou fazer outra planta de situação, quero mostrar para vocês como a gente faz para poder colocar a planta de situação no terreno que a gente vai construir, fazer a construção. Então, só para ver aqui o que é a planta de situação, bora ver aqui. A planta de situação ela representa informação referente ao terreno, edificação, como por exemplo curva de nível. Nesse caso aqui nós não temos curva de nível, não tem como fazer também no Swift Home, a não ser com plugin, então, mas aqui a curva de nível ela mostra os desníveis do terreno, parte mais alta, parte mais baixa. Indicação no norte, muito importante, que a gente vai ver como é que a gente faz, que é esse símbolozinho aqui, que é a posição do terreno em relação ao norte geográfico. Vias de acesso nas suas ruas, as referências, logradouros, vizinhos, se tiver vegetação, claro, curso de água, um monte de coisa que você pode colocar na planta de situação. É o seu terreno em relação aos pontos de referência aqui, que é a localização do seu terreno no mapa, onde você vai fazer a construção. Esse aqui é um exemplo. Vamos ver como é que a gente pode escolher um terreno e utilizando o Google Maps, achando um terreno e colocando a posição correta do terreno em relação ao norte geográfico. Então aqui a gente já tem nosso projeto aqui em 3D, né? Tá vendo que o nosso terreno ele foi desenhado com a frente para o leste, né? O norte para cá. O norte sempre no projeto vai ser no eixo Y para cima, que é o norte geográfico. Esse é o chamado norte do projeto. Porém, o norte do projeto nem sempre coincide com o norte do terreno. Então, você tem que fazer um ajuste aqui no terreno. E aqui é importante porque você vai ter processo da insolação. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que é importante saber essa posição correta do terreno em relação ao projeto. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Então, além da posição geográfica, né, da rua, do terreno onde você vai construir, você vai ter a posição da insolação desse terreno durante todo o ano. Isso é importante para você planejar onde você vai colocar janelas, para iluminação natural, ventilação, fazer, por exemplo, a instalação de energia solar. Então tem várias vantagens de você fazer esse estudo de insolação, é importantíssimo. Se você tiver, por exemplo, lugares muito ao sul, muito ao norte, você vai ver que você tem dificuldade de insolação de alguns prédios, onde vai ficar sombreado, então você tem que ficar atento a isso aqui. Isso aqui é o norte geográfico do terreno, isso que é importante saber o norte. Então o norte aqui você vai estudar a posição do seu terreno em relação ao norte geográfico. Então como é que a gente faz isso? Então eu vou escolher aqui aleatoriamente um terreno aqui no Google Maps. Então já escolhi aqui um terreno. Escolhi esse terreno aqui. Né? Esse terreno aqui, ó, para construir a casa. Veja que ele não coincide com a rua que passa na frente dele, tá vendo aqui? Ó? Não coincide com o norte geográfico, que seria esse símbolozinho que te mostra aqui no Google Maps, que é melhor de ver.
Então tá vendo aqui, esse aqui é o terreno. Se eu colocar aqui para próximo aqui da bússola, você vendo aqui a bússola. Então aqui a bússola ela não coincide com a posição do terreno, certo? Tá vendo aqui, ó. Então o terreno está um pouco inclinado em relação à bússola. Então você não pode construir o projeto inclinado lá no programa. Você tem que fazer ele na forma correta aqui, ó. Ele tem que estar ou está nessa direção. Eu posso fazer também para baixo, então a frente para aqui, ou seja, o norte. Então eu posso colocar, por exemplo, a frente da casa virada para o sul, mas aqui eu tenho que ajustar esse norte em relação ao terreno. Então como é que a gente faz isso? Então aqui eu tenho o terreno. Então para a gente pegar esse terreno, então eu vou aqui no Google Maps mesmo. Eu vou colocar aqui nessa visão aqui, para enxergar melhor a rua. Então aqui é só você tirar uma cópia desse terreno aqui, fazer uma captura de tela. Vou fazer a captura de tela pegando esses cruzamentos aqui dessas ruas aqui. Está de bom tamanho, deixa eu colocar. Não precisa disso tudo, senão também você vai ter muito. Vou colocar aqui. Então, eu copio isso. Eu faço aqui no Google Maps. Apago isso aqui, então eu vou fazer aqui, ó, cola aqui no LibreOffice, na apresentação. Ficou muito pequenininho, então eu vou ter que pelo canto para aumentar igualmente em todas as direções. E veja que ele tá, o terreno está aqui, né? Esse terreno vizinho a essa casa aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que girar esse terreno de forma que ele fique reto aqui. Então eu vou usar aqui como referência aqui fazer só para ficar como referência aqui, para ele ficar retinho aqui. Então eu clico aqui sobre o terreno, eu vou aqui na ferramenta aqui, ó, que é a rotação. E aqui eu apertando aqui, eu vou girando o terreno aqui, até ele ficar mais ou menos, né, se for olhar aqui agora, a linha agora do terreno está igual aqui. Beleza, aí quando eu faço essa rotação, eu vejo que ele vai ficar com um grau aqui de rotação aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. Veja que a rotação foi de, deixa eu selecionar, aqui em cima, 27,6, eu vou arredondar para 27,5 graus. Então o que é que eu faço com isso aqui? Eu copio e levo aqui para o Paint. Faço de novo aqui, Ctrl V, ele vai trazer aqui torto, então eu vou só agora recortar o que me interessa. Eu quero aqui a posição do meu terreno em relação a esse cruzamento aqui. Então eu vou pegar só essa parte aqui mesmo. Aqui. Não pode deixar a parte em branco ali, deixa eu fazer de novo. Pegar esse terreno aqui, ó, e esse cruzamento. Ok? Ctrl X. Vou criar um novo arquivo, Ctrl V. Então agora o terreno já está alinhado, né? Vou salvar, colocar terreno 27,5 graus, 27,5, que foi, para não esquecer qual foi o giro que eu fiz no terreno, né? Que eu fiz aqui no meu arquivo aqui. E esse mesmo giro eu vou colocar lá dentro do Google, lá dentro do nosso programa aqui no Sweet Home. Eu vou fechar esse programa aqui que está muito pesado. Eu vou refazer essa planta, a planta de situação. Vou fechar isso aqui, salvar o que tem aqui e vou abrir um novo arquivo no Sweet Home. Então, arquivo novo. E agora eu vou fazer aqui, vou dar um nome para esse arquivo de salvar como plantas 2. Estava fazendo já um estudo aqui com as plantas, certo? Então vamos lá, plantas. Então eu vou fazer todas as plantas no mesmo programa, só mudando de nível aqui. Então, gravar. Então já está salvo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer aquele terreno para cá.
Antes eu tenho que ver o seguinte, aqui no Google, no Google, no Google, primeiro eu vou abrir, deixa eu ver a planta, aquela planta que eu criei, agora terreno 27,5, cadê terreno, aqui, terreno, aqui, vou abrir ele aqui para eu ver qual é a construção que tem aqui que eu possa pegar como referência para fazer as medidas lá dentro do Google, lá dentro do Sweet Home. Então eu quero ver o que eu posso pegar como referência aqui. Poderia pegar essa distância, né, daqui até aqui como referência, ou essa largura desse, deixa eu ver aqui no Google Maps, no Google Earth, posso pegar a largura desse desenho aqui, né? Deixa eu ver como é que eu estou para medir aqui. Eu vou aqui, ó. Vou clicar aqui no comecinho. E aqui é aproximadamente 10 metros de comprimento. Então eu vou lá agora no Google Earth. Vou trazer aquela planta para aquele desenho para cá. Então importar imagens. Vou escolher a terreno. Está muito poluído aqui, eu tenho que fazer um PQRST, terreno 27,5. Abrir, continuar. E aqui eu vou fazer aquela medida de 10 metros aqui, né? 10 metros. Vou aproximar para ajustar bem, para não ter erro na escala. Daqui. Aqui, ó, 10 metros, ver se está certinho. Está um pouco torta a linha, deixa eu só aprumar ela aqui, para ela ficar bem certinho. Eu poderia fazer aqui nessa linha, né? Acho que tá bom, deixa eu colocar nessa linha aqui que fica melhor, para ajustar, não ficar torto. Então aqui, ó, 10 metros. Então, continuar, terminar. Pronto, o terreno veio aqui para dentro. E agora é só fazer. Eu sei que meu terreno é 20, 30 por 12. Posso até criar aqui já o terreno, só para ter uma noção aqui. Vou fazer com a ferramenta cômodo. Vou deixar ativado o magnetismo. E agora vou medir aqui, ó, Enter, 30, Enter, 12, Enter, 30. E aqui dou um Enter e fecho. E aqui está meu terreno 30 por 30. Que vai se localizar exatamente aqui, na posição. Que é este espaçozinho aqui. O terreno aqui está dentro desse terreno aqui. E vê que o terreno aqui está inclinado, naturalmente ele é inclinado em relação ao norte, 27,5. Agora aqui eu vou colocar a inclinação do meu terreno. Vou deixar aqui. Então aqui, ó, para me fazer isso, eu tenho que ter aqui a bússola. Só que a bússola não está aparecendo aqui porque a imagem acho que cobriu ela. Então o que a gente pode fazer? Movimentar ela de lá. Então aqui, ó, modificar a bússola. Então a bússola eu vou trazer aqui para 80, 20, que ela vai aparecer aqui, ó. Então x igual a 20, y igual a 80, ela vai aparecer aqui. Então um pouquinho maior, 5 de comprimento, para ver se ela aparece. Então ela apareceu aqui, tá vendo? Então aqui está a bússola. E aqui, deixa eu dar um zoom para você ver melhor. Eu vou ajustar a rotação dela, que é 27,5, que é a rotação que a gente fez no terreno. Ok. E aí está a posição da bússola em relação ao meu. Então, quer dizer, meu terreno está aqui, ó, para o norte do projeto, e aqui o norte verdadeiro. Então, isso quer dizer que meu terreno está um pouco inclinado em relação 27,5 graus em relação ao norte verdadeiro. Então, ajustando aqui o norte, agora a gente vai para fazer
Aqui é o nome das ruas. Então, antes de eu poder colocar esse terreno aqui, eu vou tirar ele daqui um pouco, que eu vou colocar primeiro esses outros. Vou fazer primeiro aqui um plano aqui, inicial, para ficar sendo meu plano de... vai ser impresso. Então, eu criei esse retângulo aqui para ser um pano de fundo. Vou mudar aqui um pouquinho a cor, colocar um pouco mais claro. Esse é o pano de fundo do nosso... Então até colocar assim uma... Vamos colocar a escala de cinza mesmo, certo? Então a gente pode colocar uma corzinha assim e tal. Vamos botar a escala de cinza mesmo, ok? Então um cinza mais claro. A gente também pode colocar achuras. Então, além disso, a gente pode fazer o seguinte. Vamos delimitar aqui as ruas. Para isso, vou usar padrão de linhas. Mas antes eu vou fazer aqui, vou liberar aqui desativar aqui o magnetismo. Você pode desativar esse magnetismo também aqui, em preferência, se não estiver aparecendo. Habilitar e desabilitar o magnetismo. Vou desenhar aqui as ruas que vai separar essas quadras. Então, vou desenhar a rua com ferramenta de cômodo também. Então, você seguindo as linhas aqui, estou vendo? Depois essa imagem eu vou tirar daqui do fundo para não ficar atrapalhando. Então, essa rua daqui vem até aqui, tem que liberar o magnetismo, senão ela não deixa ela fazer. Então, essa aqui vem para cá. Daqui ela vem até aqui. Você vai clicando nos pontos e vai terminar bem na esquina aqui. Essa rua vai ter que dar um nome para ela aqui depois. Alguma coisa aqui importante também que eu tenho que fazer aqui é desmarcar isso aqui para não estar aqui também, desmarcar área. Para não aparecer a área, eu quero aparecer a área do terreno. Então tá aqui as duas travessas. Eu posso fazer o seguinte também, fazer algumas construções que tem aqui por cima aqui do... Então eu posso fazer aqui com a ferramenta de cômodo mesmo. Além do terreno, eu posso também fazer os desenhos nos lotes que eu fiz aqui. Eu deixei um pouquinho mais claro aqui para enxergar melhor. Mas aqui tá vendo, tem alguns lotes aqui que eu posso fazer para inclusive como referência. Então vou clicando aqui com a ferramenta de cômodo, vou fazendo esses desenhos dos lotes. Então próximo aqui, tá vendo? Tem esse lote aqui que é vizinho, vou colocar ele também. Eu fiz com parede, vou ter que fazer com cômodo. Vou apagar isso aqui. Porque teremos que fazer só figuras planas. Então vamos fazer aqui mais esse... Estou fazendo alguns aqui. Hoje esse aqui, tá vendo? Posso fazer esse. Estou deixando livre aqui o magnetismo para pegar as transversais. E deixa eu ver mais aqui. Então, posso fazer mais alguns.
Não precisa fazer todos os lotes, mas só para vocês terem uma ideia. Se tiver um ponto de referência conhecido, você pode fazer também, para poder... Certo, agora você tem que diferenciar o seu lote desses lotes vizinhos, né? E aí, o seu lote vai estar aqui, próximo a esse lote de cá. Ele está vindo por baixo, então eu vou ter Ctrl X, Ctrl V, tem que fazer depois, para poder vir por cima aqui do meu lote. E aqui eu posso posicionar meu lote aqui, vizinho a esse. Ele está bem colado nesse outro lote aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na imagem. Certo? Ele vai ocupar esse espaço aqui mais colado nesse outro, então tem a posição aqui. Eu posso colocar aqui um nome, quadra, alguma coisa. Então já está quadra 11, quadra 15, lote 11, aceitar e aumentar o tamanho da fonte para a gente visualizar. E mexer aqui um pouquinho aqui no... Opa, não é aqui não. Mexer aqui na área. Ficou errado aqui, posso aqui melhorar. Quadra 16, lote 11. Pronto, esse aqui é o terreno. Esses outros terrenos aqui, eu vou tirar essas áreas e vou preencher com outra cor para poder não ficar diferenciado aqui no meu projeto. Dá um zoom aqui. Essa estrada também, colocar numa cor também bem clara. Aqui também colocar uma cor um pouquinho mais escura, mas nem tanto. E aí vai depender de cada... Ou você pode colocar achuras também. Pode colocar achuras diferentes, né? Daqui a pouco eu vou mostrando pegar achuras quando já trabalhando com outros. Então aqui ó, achuras que eu já baixei algumas. Depois eu mostro como baixar. Você pode colocar achuras para poder diferenciar, né, um lote do outro. Nesse caso, os outros lotes eu vou botar tudo a mesma coisa. Essa cor que cinza. Ok. Aqui alguns lotes vizinhos. Aqui é o lote um pouquinho mais colado nesse lote aqui. Agora as distâncias, por exemplo, eu posso pegar a distância aqui, dá um zoom aqui. Por exemplo, a distância daqui à calçada, fazer, por exemplo, aqui a 2 metros de distância. Deixa eu ver aqui mais ou menos. Vou ativar de novo aqui, vou colocar pelo menos a 2 metros. Enter 2. A linha do passeio. Então vou fazer as linhas com a ferramenta de linha mesmo aqui, ó. Esse passeio aqui, ó, com a ferramenta linha em 2 aqui. E também vai terminar em 2 aqui, né? Então vou fazer também a escala aqui. 2 nesse sentido aqui. Enter 2. Certo? E desligando aqui o magnetismo, vou fazer também essa linha para ela vir e ela acompanhar o meu desenho aqui. Deixa eu ver. Na verdade essa linha aqui era para ter feito. Então, agora eu venho com essa linha aqui, ó. Vou tirar o magnetismo e vou colocar a linha aqui para ser a linha da calçada, 2 metros. Então vai vir para aqui, vai vir para cá, e aqui eu vou colocar saindo aqui.
no olhômetro mesmo. Seria o passeio público. Essas linhas, vou colocar um pouco mais grossa para ela aparecer. Então 0,05, vamos ver se ela aparece. Não está muito grossa. 0,05. Ok. No passeio público. Acho que ela está um pouquinho torta aqui. Acho que aqui está mais coerente. Aqui também acho que ela está um pouquinho mais para cima aqui. Vou tirar por enquanto. E a casa vai estar, o lote vai estar começando aqui, que vai ser a calçada, né? Vai ter uma rampa, o lote vai estar aqui, exatamente localizado aqui nessa posição. O que a gente pode ter mais nesse lote aqui? O nome das ruas, né? Vou desenhar também os passeios públicos nesse sentido aqui. Que agora eu vou aqui mais ou menos no olhômetro, mas aí depois você pode fazer a medição, né? 0,5, 0,5. Não está muito grossa. Começa aqui. 0,05. 0,05. Então ali, se você for olhar aqui essa distância, deve estar 2 metros aqui. Deixa eu ver. Não dá nem para ver, mas aqui se eu aumentar aqui, mais ou menos 2 metros. Está próximo. Falta essa rua aqui de dentro. Vamos lá. Que seria esse passeio aqui também. Não é com a ferramenta linha. Seria o passeio público. E aqui 0,05. Deixa eu ver como é que está aqui. Esse passeio ficou um pouco assim, eu vou vir um pouco mais para cá. Essa um pouco mais para cima aqui. Para ficar coerente. Vê que essas linhas ainda estão mais finas do que o... Então 0,05 tá bom. 0,1. Vamos ver se... 0,1 tá melhorando. 0,1 ficou melhor. 0,1. Quero que as linhas fiquem da mesma espessura. Ok. Então o que é que falta aqui? Falta a distância. Vou colocar esse terreno também aqui vai ficar aqui. E agora eu vou fazer o tamanho, a largura do terreno, né, que é de acordo com nossos cálculos, 30. Deixa eu botar para aparecer. 30. Posso conseguir certinho 30. A gente coloca o 30 aqui, ó, para fazer como é que a gente faz certo. Então clica aqui. Primeiro vou ativar aqui o magnético para poder. Então agora vai. Aqui eu faço a medida. Enter 12. Enter. E aí só puxar para cá. Então não tem erro. Vou fazer a mesma coisa aqui com 30. Então para não errar aqui para não ficar com... Então, Enter
30. Aqui eu tenho meu, que eu vou aumentar um pouquinho a escala, porque senão ele não enxerga. Não precisa também aumentar muito não. Primeiro para ver. Então aqui tá vendo as dimensões do terreno. Nós temos as dimensões do terreno, a distância dele do ponto de referência. Então aqui eu vou pegar uma distância daqui. Dessa esquina aqui. Até aqui. Vou colocar aqui essa tá vendo? 25 a 30 metros. E também a distância, a largura da escada aqui na frente do terreno. Eu acho que tem as informações aqui já está suficiente. Vou aumentar aqui, dá um zoom. Era para ser 2 metros, até porque ainda está faltando chegar aqui um pouquinho aqui. Vou apertar os 2 metros. Isso. Agora eu vou aumentar um pouquinho da escala. Texto dessa. Então só dá um zoom aqui no texto. 2. Tá bom. Não vai ficar. Bem, aqui está a Rosa dos Ventos. Vou aumentar um pouco o tamanho. Vou pegar de novo essa bússola. Então se você perder a bússola, vai ficar lá atrás. Vou modificar a bússola. E ela está aqui, eu vou colocar 80, 10 posição. 80. Y. Não, X é 10. Y é 80. Vai aparecer aqui fora. Isso. Mas eu posso querer que ela apareça nessa área aqui. Mas aqui tá tudo bem. Deixa ela assim mesmo. Deixa ela aqui. Agora, vai ver o segredo aqui do nosso projeto, que é a impressão. Então, para imprimir isso aqui, eu posso pegar a largura. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma pescada aqui nessa. E aqui tem a largura da rua, largura da calçada, então eu posso pegar também mais uma informação aqui, que é a largura das ruas. Então, se eu chegar aqui, então eu posso pegar aqui e fazer mais essa medida aqui, só para encerrar aqui. Largura da rua. Vou dar um zoom. Aí está, largura da rua. Vou pegar a largura dessa rua também. Que tem que pegar sem magnetismo. Então tá torta. Então vou clicar aqui no magnetismo. Clica aqui. E aqui vou aumentar o tamanho aqui da fonte para ver quanto é que tá. E aqui eu posso completar aqui com as informações, com o nome da planta, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar texto. Cadê? Inserir texto. Adicionar texto. Então eu venho aqui no texto, ó. Planta de situação. Ficou planta de situação. Aqui vou colocar para ver se vai ficar grande. Ainda ficou pequeno, vou aumentar o tamanho dessa fonte aqui. Cadê? Planta de situação, melhorou. Poderia botar uma informação, mas já que já tem o lote, a quadra, o metro quadrado, eu posso colocar aqui a escala. Ele vai colocar de 1 para 500, então eu vou colocar aqui. Escala.
para 500. Vou aumentar a fonte. Faltou o nome das ruas, né? Faltou colocar o nome das ruas. Tem que olhar aqui o nome das ruas aqui. Rua Travessa Doutor Josefino M. Castro. Nossa, que nome grande. Travessa M. Castro. Vou colocar. Aqui, texto. Vou copiar esse texto aqui. Trazer para cá. Dar um giro nele. Vou mudar esse nome para Travessa M. de Castro. Diminuir um pouco o tamanho da fonte. Tá aqui a Travessa M. de Castro. E essa rua que está ali para cima, copiar isso aqui. Então a rua fica na Travessa M. de Castro com, qual é o nome da outra rua? 21 de abril. Rua 21 de abril. Então vou lá no Switch Home. Rua 21 de abril. Ok. O que mais? Coloca esse nome passeio público também. Tá um pouco menor, né? Passeio público. Ou calçada, vamos dizer assim. E diminuir o tamanho dessa fonte aqui. Opa, diminuiu a fonte não. Agora vamos lá. Espera aí que eu fazer agora ainda o colocar uma marca também. Eu trabalho de fazer isso aqui, beleza. Vamos ver como é que tá ficando. Eu vou colocar também aqui vinte e 27,5 grau, que é a rotação aqui do nosso. Eu vou botar também um pouquinho maior, que é o nosso norte do nosso terreno. Então isso quer dizer que nossa casa foi construída com a inclinação de 27,5 graus em relação ao norte do projeto. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder essa imagem de fundo. Nós temos isso aqui. E agora vamos para a impressão. Então agora para imprimir a gente vai aqui ó, em arquivo. Primeiro vamos configurar a página para imprimir. Então imprimir mobília, não vou imprimir mobília, vou imprimir só o plano, não vou imprimir também a visão 3D. E vou colocar a escala de 1 para 500. E o formato da página, aqui está A4, vou colocar no formato de página maior. Vou colocar no formato paisagem. Ok. Aqui eu posso colocar o título, que é planta de situação. Aceitar. Essas cores aqui pode fazer diferente, não tem problema. Agora eu vou tirar qualquer coisa que estiver fora da planta para não ficar estranho. Então vamos lá.
Deixa eu ver aqui a informação que tem nessa outra planta aqui, que pode ser mais importante aqui. Aqui já está tudo ok. Acho que não precisa mais, né? Então vamos lá. Distância, acredito colocar a distância, não precisa. Então, já está de bom tamanho. Coloquei no formato A3, só que eu vou colocar, quando está assim, eu vou colocar no formato D. Não vou colocar no formato D, vou colocar no formato D. A3 no formato de retrato. Vai ficar assim. Ok. Agora vamos imprimir. Então aqui só imprimir em PDF. O nome dessa planta de situação, vou colocar o número 3, que já fiz algumas. Gravar e vamos ver como é que ela ficou. Planta de situação 3. E aqui está ela em PDF, na escala de 1 para 500, como a gente colocou lá. Ela tem que ser nessa escala mesmo, porque senão ela não vai caber no nosso papel. Dá um zoom para ver como é que ficou. Claro que não fica como um programa profissional e tudo, mas eu poderia ter feito o Ashura aqui para esse asfalto ficar. Nas outras plantas que a gente for fazer, eu vou colocar umas achuras para ficar mais bonito aqui. Então aqui está a planta de localização com o norte geográfico, com a descrição aqui da quadra. Agora chega essa quadra, ficou com cocô. Aqui está mais escuro, mas não tem problema não. Deu para entender mais ou menos como é que fica. Aqui você já vai juntar junto com as outras plantas. Né? A próxima planta que a gente vai aprender a fazer é a planta de implementação ou planta de locação, que vai ser essa planta aqui. Aqui no nosso projeto. A planta de implementação, ela vem no terreno e a área construída. Vai ver como é que a gente faz essa planta na próxima aula. Então até a próxima.